Dá um tchauzinho lá, Té. Teté sem dente. Ela falou que vai rir diferente. Como é que você vai rir agora? Olha lá, viu? Sorriso preparado. Shalom, querido. Deus abençoe você. Estamos aqui de volta para a nossa live. E com uma palavra de Deus para a tua vida, tá? Hoje, diante de alguns eventos, Deus me deu trouxe para a minha memória uma mensagem. Posso dizer que Deus me deu essa mensagem hoje para mim trazer para você. E eu quero ler aqui Abacuque, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler 3 versículos. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Guerra. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatados, e nos currais não haja gado. Todavia, me alegrarei no Senhor, e exaltarei, ou exultarei, o Deus da minha salvação. Querido, eu vou dar um tema primeiro para essa mensagem. O tema é preparando para guerras eventuais. Querido, quando nós temos guerras que são preparadas por nós, elas não são eventuais. Eu quero um projeto, eu desejo alcançar alguma coisa, eu desejo chegar a algum determinado local e, bem, eu me preparo para algumas situações que podem ocorrer. Eu me preparo para algumas guerras que eu vou enfrentar durante essa trajetória. Agora, existem guerras que são eventuais. Quando você prepara tudo, você faz todo o projeto, de repente, quando você vai ver, acontecer alguma coisa no meio do caminho. Já aconteceu com você, talvez já tenha acontecido comigo, já aconteceu. Às vezes eu preparo para pagar uma conta, deixo o dinheiro no banco, quando eu vou pegar eu falo, o banco descontou um dinheiro meu. Essa guerra é eventual. Aconteceu, você se planejou, se preparou para outra coisa que você enfrentou, outra guerra, você ia vencer a guerra, mas de repente uma eventualidade te travou. Isso acontece. Guerras eventuais. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu quero comparar com esse texto. Aqui o profeta ele está dizendo que, olha só, porquanto, ainda que a figueira não floresça, a figueira ela simbolizava a cura, porque servia para a cura, o fruto. Ainda que não haja fruto na vide, a videira, né, que produzia a uva, representava a alegria, ainda que não tivesse alegria, ainda que não tivesse cura, ainda que não tivesse alegria. Ainda que os campos, ainda que o produto da oliveira minta, a oliveira ela produzia azeite ele era responsável a pessoa usava o azeite para acender a luz, a iluminação da casa. Olha só, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não tenha luz, olha só, pode trazer para o mundo espiritual também, mas eu vou ser breve. Ainda que não tenha luz, ainda que os campos não produzam alimentos, ainda que falte alimento, hein? Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. A ovelha ela simbolizava tanto a economia, porque havia quem tinha ovelhas é considerado uma pessoa que tinha condição financeira boa, porque era venda, produzia roupas, e também simbolizava isso, roupas, os teus pessoais, né, vestes. Ainda que você não tivesse condição financeira, ainda que a tua condição financeira não fosse boa, olha só, sigo mais, e ainda que os currais não hajam gado, o gado era responsável por arar a terra, ainda que a terra não estivesse preparada para cultivar, ainda que a terra não estivesse pronta, ele está dizendo que ainda assim, todavia ele se alegraria e ia se exaltar, ia exaltar o Deus da sua salvação, queridos.
É difícil nós entendermos como que pode coisas acontecerem no meio do caminho e ainda assim se manter alegre. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 do livro de Efésios, ele fala que nós devemos se revestir de toda a armadura. Ele dá a técnica, ele dá a receita para que nós possamos chegar ao objetivo sem que as guerras eventuais nos derrubem. Eu quero aqui trazer para você também essa receita. Querido, você precisa se revestir da armadura de Deus. Eu quero até ler aqui, hoje eu tenho um pouco mais de tempo, e eu vou ler aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10. No capítulo 6, eu vou ler do versículo 10 em diante. Ó, no demais, irmãos meus, veja bem, ó, no demais, vou voltar aqui que eu estava gostando desse louvor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, que são as guerras eventuais. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Eu vou ler no 13 já. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal. Vamos pular para o 14, hein? Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos, aí, ó, com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tem que ser justo, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tem que conhecer a palavra, tem que conhecer o evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, não pode perder a fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, porque com fé, as guerras eventuais, os dados inflamados do maligno, eles não vão conseguir te afetar. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, existem receitas que o Senhor ele tem preparado para nós, que guerras eventuais não vão parar você. Guerras eventuais, elas não podem nos parar. Guerras eventuais, elas não podem parar você. Você não vai parar por um problema que pode ocorrer no meio do caminho. A tua mente vai estar preparada. Aqui Abacuque, quando nós lemos lá no livro de Abacuque, ele está dizendo isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na vida, ainda que não tenha cura, ainda que não tenha luz, ainda que não tenha condição financeira, ainda que não tenha alimentação, ainda que não tenha, e ainda assim ele vai se alegrar. Queridos, precisamos entender, quando vem essas guerras eventuais, buscamos em nós uma alegria, buscamos em nós uma força, buscamos em nós uma capacidade que de repente você ainda não tinha e não tinha visto, você vai buscar em você e vai se alegrar no Senhor. Você vai buscar em você, está no meio da luta, da guerra, uma guerra que você não estava preparado, você não conhecia. Guerras eventuais não tem preparação, você se prepara para guerras que você mesmo preparou para traçar. Agora, guerras eventuais não tem preparação. Ela vem, e aqui está tendo uma receita para você. Quando ela vir, você vai se alegrar no Senhor. Não murmure, não reclame, não blasfeme, não volte para trás. Se alegre no Deus da tua salvação, querido. Tu será abençoado. Essa guerra eventual você também vai vencer. Fica preparado. Deus abençoe você, querido. Dá um tchauzinho lá até.